Neste mês de março, nós tivemos o dia consagrado às mulheres. Datas são boas que remetem a algumas reflexões sobre o tema que elas promovem, né? Nesse caso, a reflexão da mulher, que é um tema tratado muito rotineiramente, muito recorrentemente aqui no programa 9 Minutos, inclusive porque nossa pequena audiência ela é composta predominantemente por mulheres. Entendo que é pela própria sensibilidade do gênero que faz elas serem seres mais discutidos, estarem mais atentas às mensagens que a gente quer transmitir. Hoje a gente conversa com um especialista exatamente a respeito das mulheres. A gente conversa com a digna e típica representante do gênero, que vem a ser a mestre em psicologia, Fabrícia Aridi, com quem nós passamos a conversar agora. Fabrícia, hoje, de novo, 2013, mais um Dia Internacional da Mulher, há muitas conquistas. Como é que a gente pode fazer uma leitura hoje da condição feminina nessa atualidade? Olha, Eustáquio, é uma condição que com certeza, né, já trouxe muitos avanços, mas ainda é um caminhar, né, que é árduo, que a gente ainda tem muitas conquistas para fazer, seja no espaço do mercado de trabalho, seja nas lutas cotidianas. A mulher tem caminhado todos os dias e tem tido algumas conquistas, mas ainda há muito por fazer. Agora, especificamente no mundo do trabalho, que a gente se vê também ali, além do mundo acadêmico, nas universidades é flagrante isso, a maior presença de mulheres. No mundo do trabalho também. No mundo do trabalho, a presença de vocês hoje já começa a adquirir aquela dimensão hegemônica. Vocês acham que ainda existe discriminação de gênero? Sem dúvida. Existe? Sem dúvida. Apesar da gente estar aumentando muito o número de mulheres no mercado de trabalho, e não mais essa mulher apenas como aquele salário coadjuvante dentro de casa, né? Aquele salário que era, como os homens gostavam de dizer, né? Só para as coisas dela, né? Temos muitas mulheres hoje que são provedoras, chefes de família dessa casa. Nós ainda temos uma discriminação, né? As mulheres ganham menos que os homens. Isso também recai, né, sobre a questão até da própria cor. As mulheres negras também ganham menos que as mulheres brancas. Então nós temos aí um outro dado em relação a isso. Então quando eu digo que a gente está começando a caminhar, também é nesse percurso, porque na verdade nós temos aí um processo que é histórico. Ele vem na verdade desde a época da Revolução Industrial, quando as mulheres eram submetidas a trabalhos muito próximos ao trabalho dos homens, as jornadas aí em torno de 16 horas, mas ainda já nessa época elas ganhavam menos do que os homens. É uma característica de sociedades desenvolvidas essa equiparação, porque quando a gente fala de Estados Unidos, Europa e Escandinávia, você não percebe, realmente não percebe. Não. Você percebe que a mulher ela é remunerada em função estritamente da sua competência, não do seu gênero. Sim, sem dúvida. Quanto mais desenvolvido o país, maior é o reconhecimento do lugar dessa mulher, né? E mais é a possibilidade dela ter essa ascensão profissional. O Brasil ainda está caminhando em relação a isso. Nós temos um dado que, no Brasil, apenas 27% das mulheres chegam a cargos de liderança, sendo que nós temos, em média, 11 anos a mais de estudo do que os homens, né? Só para a gente ter um dado aí para a gente poder pensar. E existe ainda aquela questão que se colocou logo no começo, quando a mulher começou a migrar quando a mulher começou a arrumar para o mercado de trabalho, começou a ver a questão do provedor do homem começar a entrar em xeque, começou a haver uma discussão sobre os efeitos na família dessa ausência da mulher no lar. Né? Essa coisa foi resolvida, foi elaborada, foi administrada? Como é que ficou isso? Hoje a gente tem uma nova configuração de família, né? A gente sabe que a mulher ainda tem uma sobrecarga muito grande. Existe um termo que a gente usa que é a família igualitária, que não é muito utilizado no Brasil, que é o quê? Quando essa mulher ela vai para o mercado de trabalho, ela precisa de uma rede de apoio, que é desse marido, que é às vezes de uma pessoa mais próxima, que é de dar uma ajuda. Só que muitas vezes essa mulher, ela também não sai desse lugar, que é o lugar de rainha do lar, que é o lugar de alguém que tem esse ponto valoroso, de mulher que cuida, que zela, que fica na responsabilidade dos filhos. Isso é uma ruptura cultural, né? Ela sair desse espaço e poder dizer assim, não, agora eu estou deixando meu filho na mão de uma babá, ou de uma creche, ou de uma empregada, né? Enfim, que de alguma maneira ela se sente responsável, né? Às vezes até culpada por deixar essa criança, né? É claro que existem muitas mulheres que têm esse sentimento,
Mas também a gente tem que pensar que existe uma cobrança e existe uma questão social que é: pouquíssimos homens têm condições de sustentar uma casa sozinha e as mulheres também têm o direito a esse trabalho, né? Acho que o mais importante é a gente pensar na possibilidade de construir uma rede de apoio e não simplesmente dizer assim, então voltemos para casa e fiquemos em casa cuidando dos filhos. Okay? Eu acho que isso que é o mais importante a gente Você acha que pensar. essa questão da dupla jornada, que no primeiro momento, inclusive, produziu muito remorso, muito sentimento de incompletude na mulher, essa coisa está por se resolver, à medida que vai havendo mais conscientização? Para que lado caminha isso, Fabrícia? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que aos poucos isso é uma mudança, né? Uma sensibilização, né? Dos parceiros, daquela família e dessa própria mulher que tem que aprender a pedir ajuda também, né? Que não tem que estar nesse lugar de super-heroína, né? Porque na verdade há essa cobrança muito grande e ela se coloca nesse lugar de ter que suprir todos esses papéis com uma extrema competência, que na verdade ninguém dá conta. E daqui a pouco começa a afetar a saúde mental dela também. Ela não consegue suportar essa pressão toda de ser dona de casa, chefe de família, melhor no trabalho, a melhor esposa, e aí tem que ser a mais bonita, tem que ser a mais interessante, a mais inteligente, tem que acompanhar o marido e por aí vai. Sedutora, glamurosa. Exatamente. Né? E é difícil ter que cumprir tantos papéis. Pesado, né? Em 9 minutos a gente conversa com a mestre em psicologia, Fabrícia Aridi. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicóloga mestre em psicologia, Fabrícia Rodrigues Amorim Aridi. Você estava falando a respeito desses desafios que estão se colocando hoje, essa questão da família igualitária. Nós temos uma situação, Fabrícia, interessante, que na medida que a mulher se emancipa, o homem parece que fica meio perplexo, o homem fica meio desencontrado do seu papel social. Muitas vezes, inclusive, o machismo parece ser uma trincheira da virilidade, ou seja, ele se refugia no machismo, numa atitude que percebe um certo desespero, né? Uhum. Como é que vocês, mulheres que são mais sabem cuidar, lidam com isso, ou pelo menos devem lidar com isso? O machismo também é uma questão cultural, né, Eustáquio? Na verdade, a gente às vezes só percebe o machismo de um companheiro, de uma pessoa que está próxima, mas a gente percebe comportamentos machistas o tempo todo. Eu diria não só machistas, né, mas sexistas, ou seja, que fazem uma divisão de gênero muito posta, né? À medida que eu tenho revistas o tempo todo que pontuam esse glamour de um corpo feminino tendo que estar dentro de padrões, à medida que eu tenho, né, um anúncio de emprego, por exemplo, que me exige uma aparência de um determinado jeito para que essa mulher consiga esse emprego, à medida que eu tenho algumas empresas que são capazes de fazer até revista, né, nessas mulheres que trabalham, enfim. Existe uma série de comportamentos que indicam sexismo, que indicam machismo e que, na verdade, a gente que é mulher está tão acostumada com as piadas, com aquilo que vem, com aquilo que é dito, que às vezes a gente nem percebe. É um machismo que é velado. Então, assim, quando você ri de uma piada, quando você ri de uma colocação, quando você muitas vezes não se impõe também num comentário que é machista, você acaba dando espaço também para esse homem continuar se comportando dessa maneira também. Então, eu acho que é uma mudança de comportamento também da mulher. A gente também precisa aprender a se localizar nesse espaço e não colocar essas práticas como tão naturais, como a gente tem visto há tanto tempo. Né? Nós temos um espaço que foi conquistado com muita dificuldade e a gente tem que trabalhar para que ele seja mantido e que só venham novas conquistas. Porque se você estivesse se referindo a homens adultos, né, mas você percebe isso no adolescente. Sim. Quer dizer, me parece que as mães ali naquele momento também estão se... Você percebe isso na criança. Na criança. Né? Quando você fala do que é do menino e do que é da menina, né? Porque coisas que são de meninas são coisas de pessoas frágeis, né? Isso é coisa de macho, é coisa de alguém que suporta muita coisa, isso é coisa de mulherzinha, é coisa de alguém que não aguenta nada. Então isso você também cria num padrão cultural. A mãe também, inadvertidamente, pereniza esse modelo. A mãe, o pai, né? Esse padrão cultural que cerca essa criança também. Agora, outra coisa, Fabrício, é o seguinte, na relação familiar, nós estamos aí desmoronando todas as tradições e paradigmas, de 10, 15 anos para cá, estão ruindo, né? Diz, inclusive, só sobrou um paradigma, o de que todos os paradigmas são instáveis, né?
Mas sempre houve uma divisão clássica de funções onde se enaltecia muito a emoção e a sensibilidade na mulher e a lógica e a razão no homem. Você acha que esses atributos típicos de gênero mudam ou se adaptam a essa nova relação? Acho que tem acontecido uma mudança, né, Eustáquio, porque a cultura muda, né, os sujeitos mudam, a gente tem mudado. Uma das coisas que a gente tem encontrado, especialmente em mulheres que exercem cargos de liderança, é um pouco essa, como eu poderia chamar, de uma masculinização de comportamento. Aqueles comportamentos que eram antes atribuídos ao homem, né? Ou seja, mais rigidez, menos flexibilidade, às vezes um comportamento mais austero, mais intimidador. Isso tem sido muitas vezes encontrado em comportamentos femininos para que possa haver uma imposição maior, né? Mas essa é uma mudança que tem acontecido não só em âmbito organizacional, né? Mas na sociedade como um todo mesmo. Agora, e com o advento dessa entronização da mulher no mundo do trabalho, essa chegada, e parece chegada para ficar Sim. no mundo do trabalho, ela pressupõe a pluralidade de relacionamentos. Aí, como é que você acha que fica a relação familiar nesse aspecto? Porque relacionamentos pressupõem contatos, interações, conhecimentos. Antes a vida das mulheres era mais restrita. Era uma vida muito focada no lar, na relação conjugal, né? O mundo dela era menor. Né? Hoje se expandiu e isso pressupõe isso que eu estou falando, a pluralidade de relacionamentos. Como é que você fica isso? Ciúme é privilégio de gênero? Não, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que uma das mudanças, né, a gente não pode pensar só em ônus, tem bônus também. Né? À medida que essa mulher ela vai para o mercado, que ela conquista essa própria autonomia, que ela tem a possibilidade de estar nesse relacionamento, por exemplo, apenas por desejo, não mais por obrigação. Por necessidade. Por necessidade. Isso também é um ganho, né? O desejo, né? A vontade de estar com o outro, simplesmente porque o outro é alguém importante para mim, e não mais por um padrão social, porque eu preciso desse sujeito para suprir, para cumprir, para ser um provedor. Isso é um ganho também. É uma nova modificação na família, né? A gente não fala só de... A gente não usa termos como desestruturação da família, né, nada disso, mas de novos modelos que estão sendo construídos. Novas hoje. configurações. Exatamente. Olha bem, se a gente considerar que a moral é uma questão, às vezes, estatística, né? Nós temos aí que é praticamente, entre aspas, normal, pessoas que estão vivendo o segundo casamento. O que os mais filosoficamente cínicos dizem que é a vitória da esperança sobre a experiência. Né? Mas o que você acha a respeito do casamento enquanto instituição? Ele se recicla? Ele se reconfigura? Ele, no modelo em que nós conhecemos de nossos pais, ele se esgotou? Como é que você vê isso? Eu não vejo o casamento como esgotado, nem como uma instituição que não pode mais dar certo, como falida, como algumas pessoas costumam dizer, né? Eu acho que ele se modifica, porque as pessoas também se modificam, né? Porque a cultura está se modificando, como nós já falamos. Né? Existem novos modelos, como a gente chama da família mosaico, que é você tem um casamento, seu parceiro está junto, exatamente, né? Isso é uma nova possibilidade, né? E que bom que as pessoas estão prontas para tentarem de novo, porque a partir do outro também eu posso construir uma nova vida. E se eu penso que a minha alegria também está em estar junto com uma outra pessoa, por que não? Né? Eu acho que isso é uma possibilidade também de encontrar uma felicidade a partir disso. Grato, Fabrícia, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Ok, obrigada, Eustáquio. Foi um prazer estar aqui. Em 9 minutos a gente contou com a presença da psicóloga mestre em psicologia, Fabrícia Rodrigues Amorim Aride. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo